Ela agora continua, ela está viva, 95 anos, tem a filha dela que é ótima, a Cara Daniel, ótima atriz e tudo mais. O que eu queria pegar por ela é... Você acha que todo mundo pode se tornar um assassino? Eu sempre falo o quanto que você pode construir o seu próprio assassino. Ou você precisa ter o tal do gatilho interno, você precisa ter um elemento a mais para se tornar um assassino de alguém. Então, né? É porque a gente tem, acho que pela própria definição de crime, a gente vai ter essa escala, né? Isso vai dizer, no caso dela, foi um homicídio sem agravante. Tem homicídio qualificado e por aí vai. Duplamente qualificado, triplamente qualificado e aí vai. Eu acho que todos nós, eu colocaria diferente, todos nós podemos ter, em maior ou menor grau, um ímpeto de agressividade, de reatividade, entendeu? Frente a questões que nos são caras, né? Questões morais, questões de honra, questões de patrimônio, de propriedade, né? Então, essa escala já são em nós mesmos gatilhos. E nós vamos ter comportamentos... Veja, a gente não está matando uma pessoa que passa na rua. A gente está matando uma pessoa que entra no nosso âmbito, né, e nos atenta. Seja um vizinho, por conta de uma construção ali, de um barulho que não te deixa dormir nunca. De atrito, que não é num dia, não é uma festa, é uma sequência de acontecimentos que são tratados com descaso. Então, eu acho que todos nós temos essa construção que você fala bem, né? Da construção do assassino. Todos nós temos essa construção. Agora, o que a gente percebe é que tem pessoas que são extremamente mais impulsivas que outras. Que eu tenho medo. Né? Então, essas pessoas que têm rompantes impulsivos são pessoas que têm a maneira de abordar o outro, já é uma maneira, você percebe isso na lida. Já é uma maneira... E eu não estou falando o tio da padaria, porque é fácil ser simpático com o pessoal da padaria. Sim. Entendeu? Eu estou falando na intimidade de uma amizade, na intimidade de um casal, da relação de pais e filhos. Eu estou falando disso. Então, você percebe que existem pessoas que são dadas a esses rompantes, são dadas a esses acessos de fúria, a palavrões, a atos de quebrar um objeto, de chutar uma porta. Essas são pessoas que nos dão indício de uma violência interna, de uma agressividade, de uma impulsividade no ato. Agora, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, não é? Desse ponto para frente, que pegar uma faca e correr atrás de uma pessoa é uma coisa. Pegar uma arma e simplesmente disparar é outra, fácil. É mais fácil. Então, eu acho que, junto com todo esse componente psicológico... Coloca até mais segurança. Exatamente. Por conta de todo esse componente psicológico que a gente falou, existem coisas que facilitam, e a arma é um elemento que facilita. Agora, você partir para faca e tudo mais é uma coisa que dificulta. Você partir para uma coisa premeditada, pôr um veneno, contratar alguém para pegar, para fazer, aí já requer uma maquinação. Né? Numa escalada, já requer uma maquinação. O crime passional, defendendo essa questão de honra, de moral, de propriedade, ele tem um outro degrau. Ele é um primeiro degrauzinho. Agora, a gente tem que entender o que o outro põe em jogo na gente. Né? Sim. Tem uma coisa que você falou, tem a série Treta da Netflix, que é de duas pessoas
que a vida está transformando em assassinos. Porque assim, eles passam por tantos perrengues, tantos problemas, individualmente cada um, eles estão sendo levados a um nível de estresse que a sociedade criou, de conseguir pagar a conta, de ter uma vida profissional, de ter isso e aquilo, que o estresse interno dessas pessoas vão uma hora se cruzar numa esquina, cada um no seu carro, e ali vai começar uma disputa que não acaba nunca. Porque uma perseguição, eu vou, aí eu descubro quem é você, daí eu me vingo de você, assim, no final tô quase você vai me matar, eu vou te matar. Cara, eu vi isso, Beto, eu vi isso ontem. Vi isso ontem no Instagram, né? Uma pessoa filmando que aconteceu exatamente isso com ela. Uma pessoa perseguindo ela? Uma fechada, alguma coisa de trânsito. O motorista do aplicativo desce do carro já com um taco de beisebol. Ou seja, uma pessoa que tem um taco de beisebol no carro. Ele tá com taco de beisebol, ele vai querer usar, vai falar ele pra não me tá defender. Ele não tá indo jogar beisebol. Não é? Claro, é óbvio. Não é que ele pegou o guarda-chuva, gente que tá no carro. Não, exatamente, ele não pegou o guarda-chuva. Um taco de beisebol não é uma coisa normal no Brasil. Então, exatamente. Né? Ele não pegou uma raquete de tênis ou uma bola de basquete. Ele não joga beisebol. Ele estava com uma arma dentro do carro. Ele pegou um objeto contundente. Podia ser uma faca. E se esse taco ainda tiver envolto com um arame farpado, então é pra... Aí você falou da Lucille, do Walking Dead. Então, exatamente. Então, quer dizer... E aí nessa aula, Lucille... Faz aquela cena toda... Né? E depois bate no carro do outro, começa a gritar. Você percebe que são que a pessoa ela está descolamento. As pessoas estão também. Eu digo que assim tem a construção do seu assassino, que é aquela pessoa que todo dia vai querer te humilhar. Que todo dia isso serve assim. Principalmente as relações emocionais, o tipo da Dorinha Duval. Imagina o seguinte: uma mulher que está envelhecendo, uma atriz que está vivendo o seu último papel dentro de uma fantasia. E ter 51 anos 51 em 1980 anos, é muito diferente do que ter 50 anos em 2024. Com certeza. Por tudo isso que a gente falou. Então, ninguém precisa falar para ela que ela tem um marido mais novo. Ela com certeza vê isso para ela mesma todo dia, toda hora. Ela vê isso todo dia. Foi uma escolha dela, uma escolha dele. E você ter um cara falando todo dia que aquilo que um dia foi atraente, hoje é um problema, porque você é velha... destruir a sua autoestima, todo momento você é destruído. Imagina o que ele não podia ter falado também, que tanto que você está uma velha cagada, que você está dentro de uma fantasia, ninguém nem sabe que é você. Exatamente. Que é atriz do cacete, você faz uma jacaré. Exatamente. Você quer humilhar. A humilhação é algo que você põe o outro... Num risco muito grande internamente. Estou perguntando, sim, não estou afirmando. Eu tô concordando. Só que aí eu pergunto, para a pessoa chegar ao ponto de pegar a arma e atirar, mesmo a facilidade da arma, precisa ter algo interno a mais. É o nível a escalada da maldade, da crueldade. Precisa. Porque tem gente que não mata nem legítima defesa. Não, precisa. Ela poderia ter chorado, podia ter corrido para o quarto, se trancado, debulhado em lágrimas, tomado um remédio, tentado contra a própria vida. Mas ele dá a letra. Ele dá a letra. Não tem a menor dúvida. Porque ela vira e fala assim, então se é assim eu vou me matar. Ele falou, então aproveita, uma ótima ideia, ali tem uma arma. E mal sabe ele que isso é indução ao suicídio, né? Aí ele seria um homicida. Porque ela poderia ter falado, eu vou me matar. E ele falar, é uma ótima ideia, e ela ter entrado para o quarto dela, pego as suas medicações, ou se jogado da janela, ou cortado os pulsos, enfim, feito uma... Porque a ideia dela, né? Porque a gente tem, obviamente, não estou lá na casa do casal, mas pelo que a gente tem, a ideia dela era terminar com aquele ciclo. Então, eu vou me matar. Eu não presto mais para nada, só para pagar a tua dívida. Então, eu vou me matar. Sim. Entendeu? Você vê que até a colocação que ela se põe é essa.
Ela não fala, então a gente tem que se separar aqui. Porque talvez para ela fosse mais um término, mais uma frustração, mais uma rodada naquele ciclo viciante que essas relações têm, que é aquela coisa do eu te magoo, eu te maltrato, depois a gente volta, daí a gente faz... Não, eu pensei em outra coisa. Mais uma decepção, entendeu? Mais um término. Uma frustração. Mais um término. Encarar mais um término. Término do terceiro casamento. Agora com 51 anos dentro de uma fantasia. Talvez ela tenha visto isso. Talvez ela tenha pensado nisso. Né? Que seu apogeu já tivesse sido. Então, o primeiro momento foi cessar a vida dela e não se separar, para você ver como é a cabeça das pessoas. Ela foi a primeira saída que ela teve. E ele dá a letra para ela. Boa ideia. Então, com a arma. Talvez ela nem tivesse pensado em se matar com a arma. Entendeu? Mas ele deu a letra. Então, foi a hora que ela foi pegar a arma e, por um segundo, ela muda. Até num comportamento de autodefesa. De preservação, no sentido, autodefesa no sentido de preservação de si própria, daquela preservação da vida. Entre eu e você, vai você. Um pensamento muito rápido, muito sem... não é um pensamento muito elaborado, processado, não tem tempo, elaborado. Nem tem tempo pra isso. Não, é um pensamento muito básico, muito emocional, muito de amígdala, de base de cérebro. Não é um pensamento requintado de córtex. Mas um pensamento com base, inclusive, em tudo que ela viveu com ele até então. Sim. É um pensamento onde você não tem... Assim, talvez é em base de toda a vida. De uma tristeza. O pensamento de uma vida, né? De uma vida que ela devia estar passando um momento de declínio. E ele jogando ela mais para baixo. Totalmente. E ele percebe isso, inclusive, né? Porque você sabe que essas relações têm isso, né? A partir do momento, o ponto fraco do outro passa a ser a corda que eu vou esticar e eu vou conseguir alguma coisa. Né? E as pessoas que começam a ter esse tipo de relação e esse tipo de garantia, elas perdem a mão de esticar a corda e a corda arrebenta. Porque é bem isso. É um cabo de guerra. Você vai conseguir alguma coisa, uma relação pautada em valores machistas, sim, de uma sociedade extremamente machista, uma sociedade que estava matando mulheres há tanto tempo. Sim. Né? E que começam esses casos a ficarem cada vez mais midiáticos, mais trazidos à luz, e uma sociedade já indignada com tudo isso, uma sociedade avançando, porque sempre avança, o novo sempre vem. Então, é uma sociedade que estava muito impregnada com esses valores, e ele usava isso. Com certeza ele usava. E se sente poderoso o suficiente de que nada vai acontecer comigo. Total, porque ele vivia também a onipotência dos 34 anos. Que o homem, aos 34 anos, está no seu apogeu, ele está na sua onipotência, não é? O apogeu físico. Sim. Ele estava vivendo isso. Essa é uma história que eu sempre trago um paralelo com a Elise Matsunaga. Porque ela teve todos os pontos parecidos da humilhação, de subjugar o outro a nada. Enquanto ele era pela idade, o caso do Paulo Sérgio, ele era pelo dinheiro. Tá vendo? O Marcos Matsunaga. Então você vê que essa relação de humilhação, e tem que ficar bem claro isso, tem o componente situacional, mas não se dá só por isso. A situação pode ser múltipla. Pode ser porque ela veio de uma origem pobre, ele é de uma origem rica. Pode ser porque ela é mais estudada, ele é menos estudado. Pode ser que ela é mais obtusa, ele é mais inteligente. Ele vai sempre achar que é maior que ela por alguma coisa. Sempre tem esse motivo, porque, na verdade, essa colocação de subjugar o outro
É constante. É fato. É um fenômeno social. E por que precisa diminuir tanto? É por prazer também? Porque quando o Matsunaga fala para Elise as coisas que ele falou, as coisas que ele escreveu já em blogs sobre mulheres, são coisas tão... Você fala assim, tem um prazer, tem um sadismo aí. Quando o cara também fala para Dorinha Duval, olha o que você... Quando ele quer ser o espelho... Bom, quando a pessoa quer ser deselegante a esse nível, ela vai fundo, né? A pessoa que tem esse amálgama, ela consegue ser, ela se supera, ela vai no resto do chão. As pessoas são muito baixas. Mas eu acho que isso não é de uma hora para outra. Isso é aos poucos. Você vai vendo, é uma relação sadomasoquista que você vai... Que isso acontece muito, um componente muito comum nas relações, sim, que você vai, a cada dia você vai descendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até para ver até onde o outro vai. Então é um prazer sádico e é um prazer masoquista também, por outro lado. Né? É uma relação que tem esse balanço, porque você vai... Cada vez você vai descendo mais e você vai vendo até que ponto você vai criando poder. É uma relação extremamente, sim, de poder, a relação sadomasoquista. E é uma coisa muito assim, quando a gente pega o outro... Saulo, meu querido, me ajuda a tirar meu hipnotizador dali, porque ele fica me hipnotizando aqui. É porque fica uma rodinha, tem um monitor aqui, gente, passando os programas, e tem um que ele entrou, eu acho que algum está privado ainda. Põe um capítulo meu aí que é muito bom, meu filho. Não, e aí fica a bolinha fazendo assim, eu falo assim, ai meu Deus, eu vou cair. Porque o que acontece? Quando você vou pegar o exemplo da série Treta que eu estava contando, que o cara está a sociedade criou nele um estresse tão grande que ele está num dia de fúria, aquele filme do Mel Gibson, isso, clássico. Ótimo, bem falado. Que é muito parecido com Treta, só que ali você tem, imagina o Mel Gibson encontrando a Mela Gibson. Então, assim, os dois vão se matar. Porque os dois estão... A Mela Gibson. Além de tudo, a mulher, ela está numa Mercedona, uma perua Mercedes, ela ainda assim, ela tem o poder do carro, ela tem o poder do dinheiro. O meu seguro é mais alto que o seu, tipo tomates verdes fritos, Wanda. E só que um não vai parar no outro. Só que ali, pelo menos, eles exercem esse terror contra alguém desconhecido. Sim. Ou seja, eu vou matar aquele pelo qual não tenho o menor apreço, não tenho a menor ligação, não tenho a menor história para se confessar. Às vezes eu acho essa pessoa menos má do que aquela que vai querer destruir aquela pessoa com que ela dorme todo dia. Claro. Óbvio. Porque o outro que eu não conheço, eu não tenho nada, eu não tenho história. Se você morrer, eu não vou chorar por você, eu não tenho nada. Agora, o cara foi pegar a mulher dele e ficar cutucando, a relação sadomasoquista, ela não se dá com o outro qualquer. Ela é construída com a pessoa do afeto. Sim. Né? Como você falou aí, com a esposa, com o marido, coisa e tal. O que acontece é que a sociedade ela está criando esses gatilhos. Ontem eu conversava com um paciente e eu fiquei, por um segundo, me deu um frio na espinha, que eu comecei a perceber assim, no relato dele, eu comecei a perceber o que a sociedade está bolando aí, o que o sistema está bolando aí para as pessoas, né? E é muito apavorante. Em todos os planos, no plano de vista do trabalho, das relações, da sociedade de consumo, ecológico, né? de veneno que vem na comida, de comidas ultraprocessadas, de relações políticas, de extremos, de pontos políticos extremados, convergentes. Eu estava pensando nisso e realmente a gente está vivendo isso, tá? A gente está vivendo superpopulação, dificuldades econômicas, dificuldades nas relações de trabalho, dificuldades
de adquirir conhecimento. Frustração de desejos. Frustração de desejo da sociedade de consumo. Daquele então, consumo que toda hora te colocam na frente. Não, toda hora tem uma coisa carro, nova, você precisa ter esse corpo, você tem que ter tudo. Você precisa ter esse relógio, Você tem que ter precisa ter tudo. tudo. Você tem que ter tudo. Para pessoas que não têm nada. E muitas vezes não tem nem o meio. Não é? Porque antigamente você falava, vai estudar, mas como vai estudar? Como vai estudar? O que é? Vai estudar. Essa ideia meritocrata. Como vai estudar? Estuda que você consegue. Porra, cara, você sabe o que é uma escola estadual? Como é que se dá o ensino numa escola estadual, muitas vezes? Entende? Como é que vai estudar? Como é que a criança chega em casa? Que casa que ela mora? Que higiene que ela tem? Onde ela senta para fazer o dever de casa? Entende? Então, quer dizer, tem uma série de circunstâncias, tá, que vai empurrando essas pessoas para um mercado de trabalho cada vez mais e mais e mais. Eu falava com um paciente meu que tem 54 anos, que está num problema, como muitos já passaram, entendeu? Prestes a perder o emprego e não saber com certeza o que vai acontecer na vida deles. E é de fato, nesse papo me deu até um calafrio, porque de fato é uma situação muito que você não consegue, a não ser desenvolver nessa pessoa desaliviar ela dessa ansiedade e tentar focar na função criativa dela, de que ela pode, né, resilientemente buscar nessa função criativa alguma coisa que permeie essa necessidade. É um reencontro. Um reencontro. É uma nova porta que você não sabe que existe. Eu me pego de exemplo que eu virei youtuber aos 50. Isso. Entendeu? Então é uma coisa de... Isso. 50 não, 49. 49. Ui, nossa, 49, que susto 49, eu virei para 50 youtuber já. Uau. Mas eu digo assim, eu entendo porque a gente tem uma autocobrança muito grande cada vez mais, uma vitrine de coisas que você precisa alcançar, senão você não vai ser feliz. Sim. E deve ser devastador para quem leva tudo isso muito a sério. Sim, e você sabe muito bem, pelo aquilo que você já escreveu aí, teus livros, que no mundo corporativo, dependendo do grau que você ocupe, se você for mandado embora, você não vai se recolocar. Até porque, dependendo de onde do cargo que você estiver, você vai ser trocado por um bem mais novo que você. E mais barato. Com um valor que para ele vai ser bom e para você não vai ser. Exatamente. Então, por isso, daí a gente vai entrar. Aí uma outra live. Mas é isso. É uma outra live. Mas o que a gente está falando é das pressões. Eu sempre falo para as pessoas: você não pode ficar parado. Muita gente pergunta no mundo corporativo, tá rápido. Você não pode ficar parado e nem se acostumar com o mesmo cargo. Para de pedir aumento. Pede desenvolvimento profissional. Isso. Porque aumento é dissídio que dá. Você precisa de se desenvolver profissionalmente. Você não pode ser gerente ou coordenador 10 anos, 15 anos. Muda de empresa. Porque se nessa empresa você não consegue crescer para gerência, você é coordenador, você tem que ir para uma outra como gerente. Você não pode sair dessa também como coordenador e ir para aquela como coordenador. Você tem uma escala, uma coisa natural de crescimento profissional que a gente não pode se acomodar, porque afinal de contas já estou com o meu carro lá, agora já tenho meu apartamento, tem 12 mil boletos que eu me inventei, um monte de dívida para aquilo virar minha algema. Só que a idade vai passar, e só que uma hora você vai olhar, você tem 50 anos, fazendo o trabalho que uma pessoa de 20 faz, que você por 80% a menos. Aí é uma empresa, ela tem que viver, ela tem a sua lucratividade. Ela não é uma ONG, até ONG não vai ser assim. Exatamente. Então fica aí minha dica para o mundo corporativo. Essa dica a gente... Eu falo muito, ou vai fazer uma coisa solo... E é isso aí, isso é um tipo de fala que você está tendo aí, você foi desse meio, sabe muito bem o que você está falando. Isso é uma coisa que eu me confronto todo dia no consultório. Pessoas que vivem essa angústia. E não é todo mundo que teve essa linearidade, né? Só que vai ser chocado uma hora com a realidade. Esse é o não problema. tem o que fazer. Esse é o problema. Num corte, e vai ter, porque a empresa vai ter. Eu falo para as pessoas, parem de falar, qual é o seu nome? Eu sou Beto do Crime S.A. Não, eu sou Beto Ribeiro. Seu sobrenome não pode ser o sobrenome da empresa. Não. Porque quando você for sair ou mandado embora, você vai perder a sua identidade, porque você vai ser Beto da onde? Da Globo. Não tem, você não tem Beto D.
do lugar. Eu sempre fui Beto Ribeiro. Por todos os universos por onde eu passei. Eu nunca me permiti que a empresa colocasse em mim a identidade da marca. E olha que eu saí de todos os empregos que eu tive, porque eu quis. Assim, eu nunca permiti que me colasse em mim o nome da empresa, porque eu não sou da empresa. Eu trabalho na empresa. Isso aí. E essa relação é que a gente tem. Ao mesmo tempo, voltando para a Dorinha, que tem a ver com isso, que é de a gente, se na hora de uma relação pessoal que a gente não é do outro. A gente tem uma parceria a dois. Ninguém pode ser dono de ninguém. E eu acho que nessas relações, muitas vezes, alguém se sente mais dono. Sim, nos casamentos são assim. Eu sou o Beto do Aru. Não. A gente sabe que no casamento tem assim. O casamento é assim. E nesse tempo da televisão era assim também. Eu sou a Darinha Duval da Globo. Sim. Né? Porque o modelo corporativo era assim. Ali era até de estrelato, a Dorinha Duval, atriz da Globo. Não, a Dorinha Duval, atriz. Glória Menezes, atriz. Não, e elas tinham... a história é que a Globo mantinha naqueles moldes do cinema antigo, né, dos grandes estúdios, que era um contrato de anos... de elenco do cast, aquele contrato de anos e a exclusividade. Entendeu? Então você é meu mesmo, né? Não sou mais, porque eu estou sem contrato. Não sou teu, não.